no filme do maior vilão da cultura pop. O vilão da história é você. Algumas coisas antes de a gente começar. Primeiro, esse vídeo não é um review. Eu não tô aqui para dizer se o filme é bom ou ruim. É ruim. Eu quero pensar sobre o que o filme quer dizer para nós sobre si mesmo e sobre o anterior. Segundo, é a minha análise, a minha visão. A sua pode tranquilamente ser muito diferente e não necessariamente um de nós dois está errado. Terceiro, spoilers. Se você ainda não assistiu e não quer saber o que acontece antes de ver, assiste o filme primeiro. Mas volta aqui depois. Dizem que sou louco. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizada por imagens. É um filme triste. O Coringa do Todd Phillips não é o Coringa dos quadrinhos. Nenhum Coringa do cinema até hoje foi realmente um Coringa fiel ao dos quadrinhos, mas, obviamente, o mais distante é esse interpretado pelo Joaquin Phoenix. Sem tanque de ácido, sem capuz vermelho, sem Arlequina, sem Batman. Teve Bruce Wayne no primeiro filme, será que conta? Só que isso não é novidade nenhuma, já que o primeiro filme saiu 5 anos atrás, e também não é problema nenhum. Filmes baseados em histórias pré-existentes não precisam ser reproduções exatas para serem bons. O Coringa preferido dos cinéfilos, o do Heath Ledger em Cavaleiro das Trevas, tem mais a ver com esse do Joaquin Phoenix do que com qualquer versão dos quadrinhos que tenha saído antes do filme. E eu até senti uma referenciazinha no final do filme a ele, mas vamos por partes. We live in a society. O prestígio de um produto qualquer vem apenas de ter sido colocado, por um momento, no centro da vida social. Aquilo que era prestigioso no espetáculo torna-se vulgar. Depois de matar 6 pessoas no primeiro filme, Arthur Fleck está preso no Arkham, aguardando julgamento. Medicado, dopado, controlado, quase catatônico, sofrendo abuso dos guardas, ele e todos os outros detentos, claro. A ideia da defesa é que, de fato, ele não pode viver em sociedade, mas que também não é uma pessoa sã que possa ser julgada plenamente pelos seus crimes. É claro que nós, os espectadores, sabemos que ele não tem muita noção da realidade, já que nós passamos metade do primeiro filme dentro da cabeça dele. E, justamente por isso, a gente sabe muito bem o que você consegue Quando cruza um doente mental solitário com uma sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara. Não é a merda que você merece. Ninguém merece um tiro na cara. Mas se misturar azul com amarelo vai dar verde. Pouco importa qual é a sua opinião sobre essa cor, se você é daltônico, se você vai argumentar que certos tons de azul... Não. Vai dar verde. O Coringa não é uma vítima da sociedade, ninguém é. Ele é um fruto dela. É o resultado do cruzamento de uma série de decisões individuais e coletivas que vão muito além da vontade dele, com a sua incapacidade de lidar, ou algumas vezes até mesmo de compreender a realidade. Nenhum ser humano deveria ser obrigado a se virar sozinho. Nós somos animais sociais, vivendo num sistema individualista, como concorrentes uns dos outros, competindo em vez de cooperar. Na história de Arthur Fleck, Thomas Wayne tem tanta culpa pelo Coringa quanto a mãe dele. Ela mentiu, manipulou e abusou do Arthur individualmente. Pessoas poderosas como Wayne mentem, manipulam e abusam coletivamente pessoas como nós. Particularmente, eu não sou fã desse Thomas Wayne corrupto, mentiroso, corte das corujas e tal, mas ele é muito mais verossímil do que o bilionário médico inocente filantropista. As ações de pessoas como ele e a inação de pessoas como nós são os catalisadores da reação que cria o Coringa. Não vítima, produto. Quem encapsula muito bem ambos desses papéis de uma vez só é a Lee, ou Harleen Quinzel, a Arlequina da Lady Gaga. Ela aparece a primeira vez como outra interna do Asilo Arkham, mas não na ala de segurança máxima. O que já chama atenção porque, mesmo com todas as diferenças entre esse Coringa e todos os outros, eu esperava que ela fosse ser a nova psiquiatra dele,
então vê-la como paciente em vez de médica foi uma leve surpresa. No fim das contas, ela é, sim, psiquiatra, pós-graduada, mas nesse filme a relação dos dois está invertida. Desde que ela apareceu na série animada do Bruce Timm, em setembro de 1992, a relação dos dois sempre foi mostrada como abusiva e manipuladora por parte do Coringa, até o ponto em que ela cai na real e vai viver a vida dela. Só que agora, Todd Phillips vira essa dinâmica ao contrário, ao fazer uma Lee mentirosa, manipuladora e abusiva. Assim como todas as pessoas que são fãs do Coringa no universo do filme, ela não está lá pelo Arthur. Ela não se importa com ele. Ela mente, diz que cresceu pobre, no mesmo bairro que ele, que também não tem pai, que a mãe era cruel e que ela foi internada porque colocou fogo no apartamento dos pais. Quando, na verdade, ela é rica, filha de um médico, mora num bairro nobre e se internou por conta própria, só para se aproximar dele. Ela o convence a assumir de vez a imagem do Coringa e deixar o Arthur morrer. Eu não tenho certeza se aconteceu mesmo ou se era só na cabeça dele, parece que era real, mas ela entra na cela dele, na solitária, e uma das cenas de sexo mais bizarras que eu vi nos últimos anos. Eu não sou desses que acha que não deveria ter sexo em filme, mas essa é... No fim de tudo, quando o Arthur se cansa do personagem e resolve assumir sozinho as responsabilidades, talvez no único momento de lucidez, embora não de clareza, mas de lucidez dele no filme, dentro da sala do tribunal, na frente de todos, sem advogada, que ali o convenceu a dispensar, quando ele diz que não pode ser mais quem vocês querem que ele seja, que era tudo uma fantasia, que não existe Coringa, ela, assim como uma boa parte dos fãs do Coringa, vira as costas, vai embora, abandona. Nessa cena nós também vemos um dos internos que sorri assistindo o Arthur pela televisão com uma expressão de surpresa, e não à toa, mas eu volto nele depois. Não havia Coringa, então não havia o que ela quisesse mais. Nada do que ela poderia se aproveitar. Ele quase abriu mão de quem era para ser quem ela queria que ele fosse, quem o público esperava que ele fosse. Ele abriu mão de si para atender as expectativas que nós criamos depois de assistir o primeiro filme. Lee e o povo de Gotham são um pouco de nós, público, dentro do filme. Ela não amava o Arthur. Ela amava a ideia que criou dele. Amava o brinquedo que ele poderia ser. Amava tê-lo nas mãos, a seu dispor. A ideia, a imagem, mas não o humano. Lá onde o mundo real se converte em simples imagens, as simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico. A indústria cultural e a mídia não são a mesma coisa, embora estejam relacionadas. Sob diversos aspectos, o meu canal é parte da mídia, no sentido que eu produzo um conteúdo em áudio e vídeo e que tem uma determinada objetividade, compartilhar ideias. Mas eu não sou parte da indústria cultural. O YouTube, por exemplo, mas nem todo mundo que está aqui faz parte dela. É importante apontar essa diferença porque quando se fala em indústria cultural, existe uma dimensão de poder e de atuação econômica nela. Esses grandes conglomerados, donos de meios de comunicação, são fundamentais na manutenção da ordem vigente e no direcionamento de novas ordens. E, ao mesmo tempo em que o Coringa, enquanto imagem, quer perturbar a ordem vigente, introduzir um pouco de anarquia para tudo se tornar o caos, a indústria cultural quer se valer desse personagem, dessa imagem, para gerar espetáculo, para hipnotizar o público, para assumir o controle da narrativa. Digo isso porque, nesse universo, o filme que nós vimos no cinema lá em 2019 meio que existe como filme também. Por diversas vezes ao longo da história falam sobre um tal TV movie que fizeram sobre Arthur Fleck e o Coringa, e até sobre o impacto que ele teve na vida das pessoas reais e a forma como elas foram retratadas no filme. Isso automaticamente me remeteu aos true crimes espetacularizados que se têm produzido ao longo das últimas décadas.
Jack Sant e o Nick Top, falando sobre o Dahmer, levantaram uma questão muito importante sobre as vítimas dos criminosos que viram estrela desses espetáculos. Quem pensa nas vítimas? O Conselho Nacional do Ministério Público promove um movimento de defesa das vítimas. E eles orientam que a vítima não seja ouvida repetidas vezes sem necessidade. Cada vez que conta a sua história, a pessoa revive os fatos, o que pode gerar novos traumas e uma revitimização. Além de assegurar que no decorrer dos devidos processos legais, ao qual todo criminoso tem direito, sim, como o Arthur teve, não seja feita, de maneira alguma, a utilização de uma linguagem ou de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Aí a Netflix, a Globoplay, sei lá mais quem, vão lá e fazem uma série mostrando detalhadamente, com iluminação dramática e com uma trilha sonora de suspense, tudo que a pessoa sofreu em nome do espetáculo. O Todd Phillips aponta uma lanterna nesse aspecto, além de mencionar que a história do Coringa virou filme, na cena da primeira audiência do julgamento do Arthur. A caminho do tribunal, nós ouvimos um programa de rádio no carro da polícia, onde um dos apresentadores afirma que, na opinião dele, é isso que você consegue quando há um completo desmonte dos serviços sociais. E isso sem falar no frenesi midiático. Aí logo na sequência, uma ouvinte do programa diz que esse idiota nem merece um julgamento, ele devia ser mandado direto para a cadeira elétrica, devia ser feito de exemplo. E aí, pensando mais uma vez no nosso mundo real, a gente sabe como a indústria cultural gosta de capitalizar em cima dessa cultura de crime e vingança. Não é castigo, não é justiça, é vingança. O auge temático da espetacularização do julgamento e de toda a questão em torno do Arthur e do Coringa chega numa cena em que se cria um paralelo entre os dois filmes. No primeiro, aguardando ser chamado pelo Murray, o Coringa para de pé atrás das cortinas que se abrem para as luzes do palco, enquanto a banda toca uma música chamada Smile. Caminhando para a sala de audiência, o Arthur canta When You're Smiling, do Frank Sinatra, e para diante da porta, esperando o guarda abri-la para as luzes do tribunal. E aí o guarda literalmente diz Showtime. Não é um filme sutil. Nenhum dos dois é nem um pouco sutil. O espetáculo é o capital a um tal grau de acumulação que se torna imagem. O filme é uma mercadoria. Não só esse filme, todo filme é uma mercadoria. Todd Phillips, o Joaquin Phoenix, a Lady Gaga e as 2.500 pessoas que deram 4,5 ou 5 estrelas no Letterboxd podem até pensar nele só como uma obra de arte. Não que não seja, porque cinema é arte, mas a Warner Bros. Enxerga apenas como mercadoria. A indústria cultural, como qualquer outra indústria, fabrica produtos, vende mercadorias. No caso dessa indústria específica, a produção de imagens, a valorização da dimensão visual da comunicação existe muitas vezes como um instrumento de exercício do poder, de dominação social. É um demarcador, quando não chega a ser um molde de posições, de normas, de comportamentos e de opiniões. O produto é uma sombra da arte quase tanto quanto a arte é uma sombra da cultura que a produziu. Sombra que acompanha e que mimetiza, mas que nunca é a coisa em si. O grande debate desse filme, desde a cena de abertura, está na dualidade entre Arthur e o Coringa. Quem é o homem, quem é a sombra? Arthur me parece tanto sombra do Coringa, quanto o Coringa é sombra da sociedade que o gestou, ao mesmo tempo em que Arthur é o criador do Coringa e que o Coringa é o catalisador da agitação social que demarca as manifestações que aparecem nos dois filmes, embora muito mais no primeiro. E, em terceira instância, ainda tem o próprio filme, que é um produto cultural dessa indústria, mas também é um produto artístico de uma determinada cultura. Um filme pode ser um agente coletivo que expressa uma crítica social, e me parece bastante óbvio que o Todd Phillips tinha a intenção de criar uma narrativa comentário. Os
fantasiados, as pessoas com máscaras, com cartazes, os fãs do Coringa do Arthur Fleck espelham os fãs do Coringa aqui de fora. Não tem nada de errado em ser fã de um maníaco, psicopata, assassino, embora pareça péssimo falando desse jeito. O Coringa é um puta personagem e um baita vilão, nos quadrinhos, no cinema, nos desenhos animados, no videogame às vezes. Mas o Coringa, tanto o personagem aqui fora, interpretado pelo Joaquin Phoenix, quanto aquele dentro do filme, interpretado pelo Arthur Fleck, é, no fim das contas, só isso, um personagem. O mito, o ícone, fomos nós quem criamos, dentro e fora do filme. Longe de mim querer pagar de iconoclasta, mas eu não posso fingir que eu não vejo que hoje em dia a imagem é usada como uma forma de autopromoção do indivíduo, ou de uma vertente, ou de um grupo que age como ídolo e que é idolatrado. Quando dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é porque ela representa a verdade total de uma forma objetiva, é porque ela consegue carregar a complexidade do discurso num único frame, e que dirá em milhares de frames. Nós, aqui fora, erigimos a imagem do personagem Coringa e nós, enquanto sociedade dentro do filme, sustentamos a imagem da pessoa Coringa. O filme não é bom. Não vou fingir que é só porque eu fiz um vídeo sobre ele. Mas esse vídeo, como eu disse, não é um review. É uma reflexão. If you go away on a sunny day. É uma reflexão que me atingiu porque, enquanto eu assistia ao espetáculo do filme, eu percebi que, na espetacularização do drama social, nós temos o mesmo papel que as pessoas que enchem a sala do tribunal, que é a Arlequina, que foram ver o Coringa, mas que se levantaram e saíram quando Arthur disse que ele não existe. Arthur Fleck está morto. Nós o matamos. Nós idolatramos o Coringa, a figura, construímos o mito, sustentamos a imagem, o ídolo, enquanto ignoramos a pessoa. É péssimo. Todo mundo é péssimo hoje em dia. Passam por ele todos os dias e ninguém liga. Nenhuma dessas pessoas, nem nenhum de nós, desferiu os golpes de faca, mas algumas vezes, ao longo do filme, a gente vê aquele detento encarando, reparando no Arthur, como se observasse, talvez, como se inspirasse no Arthur, no Coringa. E se fomos nós que sustentamos a imagem do Coringa, então fomos nós que inspiramos o delírio final desse espetáculo doentio. Foi essa mesma cultura que manteve a imagem, e foi a imagem que guiou os golpes. Foi a imagem que fez aquele jovem psicótico enfiar a lâmina na boca e cravar um sorriso no próprio rosto. Referência ao Heath Ledger. O Coringa é o produto de uma sociedade adoecida que faz espetáculo da própria doença. Arthur Fleck foi a sua última vítima. O espetáculo foi a tragédia. E nós ficamos sentados, como meninos bonzinhos, assistindo a tudo isso, sem ficar revoltados. Essa é a vida.